Por que várias cidades estão afundando pelo mundo? Por que será? Como assim afundando? What a crazy. As transformações que as grandes metrópoles vêm passando nas últimas décadas estão atraindo cada vez mais pessoas aos centros urbanos, o que consequentemente está criando uma demanda por grandes edifícios que concentram grandes cargas em pequenas áreas. Não sei como, afunda mesmo, né? E isso está criando um grande problema. Imagina o peso, as toneladas. Que estão literalmente afundando devido ao seu próprio peso. Loucura. Quer saber quais são essas cidades e as principais razões para isso acontecer? Então vem comigo. Se gostar do vídeo, já sabe, deixa o like para ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube e se inscreve se ainda não for inscrito. Será? Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues. Você o cara é engenheiro, no ó. canal da engenharia. Manja ele. É a cidade do... E começou a maior promoção de... Não quero. Níveis mais que ocupam densas e povoadas. Muitas cidades pelo mundo estão cada vez mais densas e povoadas. Sim. As construções horizontais são praticamente inexistentes. Olha o peso que deve e estão ter dando essa espaço a grandes edifícios de múltiplos pavimentos. Isso aí é Mas segundo onde? um estudo, essa concentração de edifícios em áreas cada vez menores pode ser um enorme problema para várias cidades pelo mundo. Assim como já vimos no vídeo Millennium Tower, o edifício de luxo que está afundando em São Francisco, que está afundando de forma assustadora, pode indicar que os problemas da cidade são muito maiores. Pois não é apenas o edifício que está afundando, e sim a cidade como um todo. A cidade toda. 80 milímetros para ser mais preciso. Pode não parecer 80 muito, milímetros mas é 8 estima-se centímetros. que até 2050 o nível do mar possa subir 300 milímetros, a soma desses dois fatores pode fazer com que boa parte da região costeira da cidade fique embaixo d'água. E não é só São Francisco que passa por esses problemas. Diversas cidades pelo mundo estão afundando a taxas ainda maiores, tais como a Cidade do México, Miami, Calcutá, Xangai, dentre outras. Mas afinal, por que isso está ocorrendo? Será só o peso das construções ou existe algo mais? O nível do mar, né? É claro que um dos principais fatores que gera esse afundamento está relacionado com a carga que grandes edifícios exercem no solo. Além disso, a proximidade cada vez maior entre essas edificações medo só de olhar. Gera uma sobrecarga ainda maior, causada pela sobreposição dos chamados bulbos de tensão, que se somam gerando uma ruptura do solo quando não considerada nos cálculos da estrutura. Mas esse é apenas um dos fatores. É tudo torto, né? Os Cidades prédios como Xangai, que afundou aproximadamente 3 metros nos últimos 100 anos, tem outros pontos que aceleram ainda mais esse fenômeno, como o rebaixamento do lençol freático para a construção de subsolos, por exemplo, que reduzem a quantidade de água no interior do solo, aumentando o número de vazios e que, dependendo do tipo do solo, pode deixá-los ainda mais instáveis. Obras de infraestrutura como túneis, sistemas de saneamento e até mesmo a retificação de rios fazem com que se altere a capacidade de carga do solo, acelerando ainda mais esse processo de afundamento. Esse fenômeno é muito mais comum em regiões costeiras, onde a crosta terrestre é mais fina, chamada de litosfera, que no caso de São Francisco, segundo o estudo feito pelo geofísico Tom Parson, o peso da cidade hoje é de mais de 1,6 trilhão de quilos. Isso considerando apenas o peso das edificações, sem contar pessoas, infraestrutura e veículos. Esse peso, segundo a pesquisa, é mais do que o suficiente para entortar a camada na qual a cidade está apoiada. Considerando ainda o deslocamento desordenado e desproporcional cada vez maior de pessoas para áreas costeiras, o risco de inundação aumentam ainda mais. Espera-se que até 2050, 70% da população mundial vai morar em centros urbanos. Por isso, a grande preocupação dos estudiosos da área.
Aqui no Brasil, já temos casos parecidos, como a cidade de Santos, onde diversos edifícios estão afundando e se inclinando um contra os outros. Assim como já vimos no vídeo, os prédios tortos de Santos vão cair. Prédio torto. O solo que sustenta boa parte dessas edificações tem uma baixa capacidade de carga, o que faz com que edifícios que não tenham uma fundação profunda capaz de dissipar as cargas de forma mais eficiente, afundem devido ao próprio peso. Apesar de não se ter estudos que mostrem se a cidade como um todo está afundando, por ser uma cidade costeira com as mesmas características de muitas outras pelo mundo que vem sofrendo por afundamento, é muito possível que o mesmo fenômeno esteja acontecendo em Santos.